Vamos ler aqui na palavra de Deus, Mateus, capítulo 19, versículo 1. Diz assim o versículo 1. Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Então, Jesus, por onde ia curando as pessoas, porque ele é Deus. E todo aquele que crê e sacrifica em direção a Jesus, você vê Jesus curando essa pessoa e dizendo para ela: o que te curou foi a sua fé, o seu sacrifício, a sua fé sacrificial. A gente vê a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Ela era uma mulher que qualquer um que olhasse para ela e soubesse que ela estava no período menstrual, naquela época, ela era condenada ao apedrejamento. Por quê? Porque era considerada a mulher no período menstrual imunda, com uma imundície contagiosa. Então elas tinham que ir para fora da cidade até o período menstrual acabar, voltar para um processo de purificação para só depois regressar para o seu lar. E o que ela fez? Ela enfiou dentro da multidão, num período de fluxo alto de menstruação, né? Que ela estava com hemorragia, doente, era tratada como lixo. E ela pagou o preço de poder ser morta só para tocar na orla de Jesus. E o que Jesus falou? Alguém me tocou. E os discípulos perguntaram: como alguém me tocou? O senhor está sendo pressionado de todos os lados, o povo está te tocando o tempo todo. Ele falou: alguém me tocou de um modo especial, porque de mim saiu o poder. Como que você toca no poder de Jesus? Tem gente que toca em Jesus e só simplesmente toca. Mas tem gente que toca no poder de Jesus, como essa mulher. Por que ela tocou no poder de Jesus e tomou posse do milagre dela? Porque o toque dela no poder de Jesus foi por meio do sacrifício. Ela estava disposta a morrer em nome da fé. Ela estava disposta a pagar um preço altíssimo que ninguém pagaria. Mas ela tinha certeza de que nada nesse mundo é mais forte e maior do que o poder de Deus. Então, ela pagou um preço de sacrifício, sacrifício com a vida. Ela se colocou numa situação difícil, de muito sacrifício, para tocar no poder de Jesus. E Jesus percebeu: de mim saiu o poder. Ela não tocou nem em Jesus, na pele dele, ela tocou na orla da veste. E Jesus falou: tem muita gente me tocando, mas alguém tocou no meu poder. Por quê? Só se toca no poder de Jesus por meio do sacrifício. O sacrifício gera milagre. E por isso que nós vivemos milagres no reino dos céus, no santuário. Por quê? Porque a gente é conduzido pelo profeta, pelo nosso apóstolo, ao sacrifício. Porque não tem caminho largo. O caminho de Deus é estreito, mas ele leva a vida eterna, ele leva ao milagre, ele leva à salvação. Então, multidões seguiam Jesus e ele as curou ali. Os que criam e tocavam no poder de Jesus por meio do sacrifício eram curados. Outros apenas viam Jesus, tocavam a Jesus e nada acontecia. Versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eles não fizeram isso com a intenção de aprender com Jesus. Eles queriam pegar Jesus, eles queriam colocar Jesus em apuros, eles queriam envergonhar Jesus. E eu amo, porque todas as vezes que esses fariseus, esses hipócritas faziam isso, querendo discutir Bíblia com Jesus, Jesus vinha com muita força, sem dó, descia o cajado na cabeça deles. Por quê? Porque o foco de Jesus nunca mudou, que foi cumprir a ordem do Pai na terra, que foi ser salvação, ser vida nova na vida dos que criam nele. E os que não criam nele, fazer o quê, né? Ele não agradou todo mundo. Aí você fica aí fazendo um esforço homérico para ser unânime. Todos devem me amar, eu vou agradar todo mundo. Aí você perde sua personalidade, você deixa de existir, você passa a ser reflexo dos outros e se torna desinteressante. Você vai desagradar de qualquer forma. Então escolha quem você vai desagradar. Que sejam aqueles que te roubam, te matam, te destroem, porque são usados pelo inimigo. Mas se coloque junto a pessoas que te edificam. Pessoas que te puxam para a fé, pessoas que te puxam para frente e para cima sempre, pessoas que te fazem crescer em Deus, porque esse é o verdadeiro crescimento na vida. Então, Jesus escolhia quem que ele ia desagradar, né? E ele foi impecável. Jesus nunca pecou, ele foi irretocável, irrepreensível, ele foi perfeito, porque mesmo sendo homem, ele era 100% Deus.
100% homem, 100% Deus. Por isso ele é chamado o segundo Adão. Por quê? O primeiro Adão da criação no Éden pecou terrivelmente. O pecado entrou no homem e nos levou à morte. O preço do pecado é a morte. O segundo Adão, que é Jesus, veio e foi irretocável, foi perfeito, irrepreensível. E é o modelo que nos faz cristãos, pequenos cristos, seres humanos que se esforçam em seguir a Cristo e por isso são pequenos cristos, porque apesar do pecado, escolhem ficar com a santidade. Foco aqui, apóstola, nós estamos na aula! Eu estou aqui estudando com você a página 55, mas está dentro desse texto aqui, vamos seguir. Versículo 4. O que Jesus respondeu a esses fariseus que estavam ali incitando Jesus ao erro, né? Querendo provocar a ira de Jesus. Jesus respondeu, versículo 4. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Vocês não leram isso na Bíblia? Sim ou não? Sim! Deus falou isso. Lá em Gênesis, versículo 6. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E uma das coisas mais fortes que está escrito aqui nesse capítulo 1 é que se separou é porque não foi Deus que uniu. Então, se você está num casamento onde você é vítima de abuso, é desrespeitada, desrespeitado, é traído, traída, humilhada de uma forma perversa e cruel, esse casamento não é de Deus. Você tem a bênção de Deus para sair disso. Para a liberdade, Cristo te libertou para você viver uma vida de paz e não uma vida de escravidão. Agora, só o temor de Deus vai te dar discernimento de saber separar o que são problemas naturais de um casamento do que são problemas de agressão, crimes ou traições. O que te dá respaldo bíblico para sair disso e recomeçar a sua vida sentimental e ser feliz. Apóstola, eu não gosto do meu marido porque ele é muito bagunceiro, ele bebe, ele fuma, ele xinga palavrão, ele ouve música mundana, esse homem é pecador e eu vou separar desse homem porque ele é um pecador. E a Bíblia diz que eu tenho que separar porque eu posso separar. Mas por causa disso não. Por causa disso não. Por quê? Porque a mulher de Deus, ela santifica o marido. Pecado não é motivo de você separar do seu marido porque você também é pecadora. Pecado não é motivo de você separar da sua mulher porque você também é pecador. O amor cobre todos os defeitos. Então, temor do Senhor, para ter sabedoria, para discernir o que são problemas normais que um casal enfrenta, e que eu tenho que cobrir esses defeitos, esses pecados que são humanos com o meu amor. Eu ponho o véu do amor e encubro esses defeitos, porque o amor cobre todos os defeitos. Agora, se é um relacionamento abusivo, que há agressão física, ameaça, traições, que passaram todos os limites, e isso está te ferindo, isso está te matando, você não é obrigado a ficar aí. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que você pegou de problema para a sua vida, sério, que pode comprometer a sua vida gravemente, que envolve crimes, abusos, traições assim, deliberadas, você tem a bênção de Deus para sair disso. Ah, apóstolo, isso está acontecendo agora, a apóstola está pregando um negócio assim muito moderninho, não sei o que, como é que eles estão fazendo aí, que agora virou moda dizer, tá fazendo a Bíblia contemporânea. A Bíblia não é contemporânea, a Bíblia é o livro mais atual que existe. E tem que praticar o que está aqui. Então vamos lá em Abraão. Deus falou para Abraão, escuta aqui, eu vou fazer de você
pai de multidões. E Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. E ele deu o nome de Isaque. Por quê? Porque Sara riu. Isaque significa Deus me fez rir. Por quê? Porque ela tinha 90 anos quando ela engravidou. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque Deus cumpriu o que ele prometeu. Só que Sara e Abraão ficaram ansiosos. A ansiedade é um problema diante da fé. Porque Deus, ele cumpre o que ele prometeu. Talvez não no seu tempo, mas ele tem um tempo para fazer aquele milagre ser perfeito. E aí, que Sara teve uma ideia na carne, né? E não na fé. Vou arrumar uma escrava para o meu marido ter um filho, para ele não ficar sem herdeiro. Mas peraí, Deus não prometeu? Prometeu, mas eu vou dar um jeitinho. Cuidado com os jeitinhos da sua vida. Porque Deus não tem compromisso de resolver jeitinhos que você improvisou ali porque você duvidou do que Deus ia fazer. Deus tem compromisso de cumprir o que Ele te prometeu e você se manteve na fé para alcançar, para conquistar. E olha o que Deus fez. Deus fez Abraão divorciar de Agar. Porque Agar não era a promessa de Deus. Sara era a promessa de Deus. Deus abençoou Ismael, abençoou, mas até hoje você vê Israel está em guerra por quê? É guerra de irmãos. É um povo ismaelita, que é da linhagem de Ismael, e um povo israelita, que é da linhagem de Isaque. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão e Ismael é que virou toda a Arábia ali. É um povo riquíssimo, por quê? Porque Deus fez 2 príncipes virem de Abraão. E Abraão teve mais filhos. Depois que Sara morreu, Abraão casou de novo, ele teve filhos com Quitéria, ele teve outras esposas depois que Sara morreu. Então, se você é viúva, você tem a bênção de Deus para casar de novo e ser feliz, seguir sua vida. Por quê? Porque depois que uma pessoa salva parte da terra, ela está casada com Jesus. Ela está casada com a igreja no céu. Ela está reinando. Segue sua vida na terra, porque seu tempo aqui na terra é só aqui na terra. No céu a gente é casado com Deus. Casamento entre marido e mulher é só na terra. E é uma delícia. Vai ser feliz no amor. Vai sonhar e realizar. Ser livre para isso. Agora, cuidado para você não pegar problema para a vida. Cuidado. Então, Jesus, ele foi muito preciso aqui quando ele relembrou que o divórcio tem a bênção de Deus sobre algumas situações, que são estas, eu vou ler aqui para você. Abuso sexual, crime e traição. Ah, apóstolo, mas meu marido já me traiu e eu decidi perdoá-lo. Maravilhoso, perdoe mesmo e recomece com o seu amor, com o seu marido. Perdoe quantas vezes for necessário. Mais abençoado é quem perdoa do que quem é perdoado. Pode ter certeza disso. Não perca a esperança. Continue firme, continue fiel. Não se corrompa. Seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua esposa. E esteja disposto, enquanto você estiver disposto a perdoar, perdoe e tenha esperança e trabalhe duro na fé para que essa realidade mude. Mas se você não quer mais vida sentimental, se você não quer mais passar por isso, você é livre para seguir a sua vida em paz com Deus. Diante dessas situações que Jesus relembra aqui, que para Deus são importantes. Então, olha o que Jesus falou. Versículo 7, os fariseus perguntaram, os fariseus perguntaram, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Versículo 8, Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, no período de Moisés, o povo estava com o coração endurecido, 430 anos escravo, 400 anos no Egito, mas 30 anos andando em círculos no deserto. Por que eles andaram em círculos no deserto? Porque eram desobedientes. Dureza de coração. Então, por causa da dureza de coração deles, Moisés falou, olha, eu não vou ficar entrando nisso. Não vai me gerar esse problema mais. Quer separar, separa. Cada um responde diante de Deus pelas suas escolhas. Versículo 9, Jesus prossegue. Eu digo, Jesus mantém firme a ordem do Pai original. O plano de Deus é original, é lá de Gênesis.
Observa que é o homem que vai tentando dar jeitinho, dar jeitinho, dar jeitinho. Igual Sara fez com Agar. Botando Agar escrava para dar um filho para Abraão. E isso é um problema até hoje, em 2023. Problema que Sara arrumou para nós. Por quê? Porque hesitou. Abraão não hesitou entre a fé. Mas Sara hesitou. A mulher é que dá o termômetro do lar. É a mulher que determina o clima desse casamento. Observa pra você ver. Sara botou Abraão num problema. Por quê? Igual a Eva no Éden, né? Ah, mas tá culpando a mulher. Tudo é culpa da mulher. Não, meu amor, minha amada irmã. Não, meu amado irmão. Deus estabeleceu. O homem é o sacerdote do lar. A mulher é o esteio do lar. Ela é o termômetro. Aí fica essa guerra aí. Infernal do feminismo, mulheres querendo direitos iguais aos dos homens, muita burrice. Por quê? Porque fugiu da Bíblia, dá errado mesmo. O valor do homem e o valor da mulher têm o mesmo nível de importância, só que cada um executa uma área, cada um tem um dom, um talento, uma habilidade diferente que Deus colocou, é peculiar. Aí a mulher quer imitar o homem, ela é um fracasso. Por quê? Porque ela não nasceu para poder fazer o que o homem faz. O homem quer imitar a mulher é um fracasso. Por quê? Porque o homem não nasceu para fazer o que a mulher faz. Segue a Bíblia que você vai evitar problema na sua vida. Aí o que Jesus falou? Vocês estão falando aí que Moisés fez isso, fez aquilo. Eu vou lembrar lá o que Deus falou lá no início. Versículo 9. Eu, Jesus, digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, traição, prostituição, imoralidade, adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou seja, se tiver num casamento assim e não estiver disposto a lutar por isso, para que isso mude, esse pode separar, né? Foi o que Jesus disse. Versículo 10. Os discípulos lhes disseram: se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não se casar. Olha como é que eles eram radicais. Tentavam pegar Jesus de todo jeito, mas ninguém nunca conseguiu, porque ele é Deus e a sabedoria dele é incomparável. Versículo 11. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Você não quer mexer com o vida sentimental, não? Porque isso é sério diante de Deus. Deus é Deus de alianças. Se você faz aliança com uma pessoa, Deus vai levar aquilo a sério. Não brinque com isso. Porque você vai colher resultados dessa falta de respeito com essa aliança, que para Deus é sagrada. Estou falando da aliança do casamento. Deus é Deus de alianças. Aí você não respeita a sua aliança que você fez com o seu cônjuge. Isso para Deus é gravíssimo. Para você sendo grave ou não, você vai colher consequências da gravidade disso, porque quem determina se é grave ou não, não é você e nem eu, é Deus. O que eu acho que você acha não importa, o que importa é o que Deus acha. É o que Deus estabeleceu. Eu não quero me submeter a isso. A lei da semeadura é para todos, crendo ou não. Você vai ter que colher fruto do que você semeou. E é a semeadura espiritual. Então, eles falaram assim, é melhor não casar, né, Jesus? E o que Jesus falou? Versículo 11. Nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Você não está disposto a investir energia, inteligência, responsabilidade, compromisso, fidelidade a um casamento? Melhor você não casar. Porque casamento é sério. É uma aliança. Somente aqueles que é dado isso. Ou seja, se você tem força para não mexer com a vida sentimental e seguir sua vida, você pode fazer isso em paz. Versículo 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Ou seja, nunca vão mexer com a vida sentimental. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eu tenho uma madrinha que ela é pastora. Ela é maravilhosa. Inclusive, ela escreveu aqui no livro um comentário muito inteligente, porque ela que me criou junto com os meus pais. E ela, por amor ao reino, ela escolheu nunca se casar. Nunca. Ela tem mais de 70 anos e ela é virgem. Nunca olhou para homem algum pensando em se casar. Nunca desejou homem algum. Por quê? Porque ela escolheu ser santificada por amor ao reino. Apóstolo, eu devo fazer isso para me ser mais santo? Não, isso é a fé dela e Deus considera isso. Ela não se sente melhor do que eu que sou casada, por eu ser casada e ela ser
consagrada a Deus por toda a vida e sacrificada essa área da vida dela a Deus. Ela não se sente melhor do que eu nisso. Ela sente que a fé dela conduz ela a isso. Então, esse sacrifício dela é válido. A partir do momento que eu me disponho a sacrificar em algo para Deus, por amor ao reino, que faz sentido e que é bíblico, e começo a me sentir melhor do que você que não fez a mesma escolha que eu anulo o meu sacrifício e quebro o meu voto. Porque eu não posso usar nada que eu faça em louvor a Deus para me sentir superior a você. Tá aprendendo a visão aqui de Deus? Aí, Jesus encerra dizendo: por causa do reino dos céus, quem puder aceitar isso, aceite. Entendeu? Então, hoje eu estou trazendo uma aula dentro do capítulo 1, aonde eu explico sobre isso, claramente sobre divórcio. Quero que você leia. Eu falo sobre você se cuidar, você se amar. Você não se levanta de manhã e se arruma por causa dos outros, por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos, por causa do trabalho, por causa da rua, porque vão me ver, porque não sei o quê. Em casa eu fico toda desleixada, todo largado, fedendo, sem tomar banho, com bafo, com cabelo bagunçado. Aí eu vou sair na rua, vou receber alguém, fico todo arrumado. Não. Você se arruma primeiro para Deus e depois para você. Se você vai ficar sozinho em casa o dia inteiro, fica cheirosa, fica cheiroso, vai tomar um banhozinho, vai fazer um asseio, uma higiene bem feita. Prepara uma mesa bonita para você se sentar com a pessoa mais importante da sua vida, que primeiro é Deus, depois é você mesmo. Se você se cuida, se respeita e se ama, e se arruma para você, os outros contemplam a sua beleza, o seu perfume, a sua higiene, o seu asseio, o seu autocuidado de tabela. Por quê? Porque eles não são foco. O foco sempre é Deus e você. E depois o outro. Como você se ama. Entendeu? Então aqui eu ensino muito. Por exemplo, eu fiquei muito feliz que a pastora Silene me deu uns retornos de mulheres que, ao assistirem às aulas desse curso, entenderam que, por anos, elas fizeram um pacto de proteção e vida pro filho e não fizeram para elas. Por quê? Porque, eu vou fazer pelo meu filho, eu não vou fazer por mim. E hoje elas entenderam com as aulas que tá errado, primeiro elas têm que fazer para elas e depois fazer para os filhos. Faz para os dois, mas começa por ela. Por quê? Porque primeiro ela tem que cuidar de si, para depois ela cuidar do filho. Por mais que a gente ame filho, eu sei, é difícil equilibrar isso. Eu sou louca pelos meus filhos. Eu sei o que é o amor de uma mãe. Uma mãe facilmente dá a vida pelo filho. E é para dar mesmo. O marido dá a vida pela esposa. E a esposa dá a vida pela prole. E se preciso for, o marido dá a vida pela prole. Essa é a lei de Deus. Isso numa situação de perigo, mas de proteção, de cuidado, de autocuidado. Cuide primeiro de você e depois você vai ter condições e força de cuidar dos seus filhos e da sua casa, da sua família. Então, se você é uma jovem que está buscando aprender como ser uma mulher virtuosa para realizar o seu sonho, ou você é uma mulher que teve decepções na sua vida sentimental e Deus está restaurando o seu emocional, trabalhando em você para que haja um recomeço na sua vida sentimental e sua família, então entenda que você precisa aprender a ser essa mulher virtuosa. Por que você tem que aprender a ser uma mulher virtuosa? Porque você não sabe. Não sai de um casamento e entra direto em outro. Bota alguns anos aí, para você aprender a ser uma mulher virtuosa, porque senão você vai arrastar para um próximo relacionamento todas as mazelas, traumas, manias, maus hábitos que você carregou nesse casamento que faliu. E vai falir o outro também. Não por causa de quem você está se relacionando, mas por causa de você. Se você não arrumar a sua vida, você vai levar a bagunça toda para o próximo relacionamento e ele será destruído também. Casamento não é uma coisa que você troca assim, igual troca de roupa. Eu quero que você leia esse capítulo. Meu tempo aqui é muito curto. Vocês já perceberam que minhas aulas são tudo, eu falo tudo corrido para poder otimizar ao máximo o meu tempo aqui. E às vezes minhas transmissões ficam longas, porque eu quero dar tudo para você de conhecimento, mas eu coloquei muita coisa na leitura. Por isso que eu repito, a aula é diferente da leitura. Quer absorver ao máximo? Leia o livro e assista a aula fazendo o curso. Que aí você vai ter muito conteúdo para você arrumar sua mente. Porque mudou a cabeça, muda tudo.
A Bíblia te dá potencial e te garante que através do temor do Senhor você consegue ser uma mulher virtuosa, que edifica, que constrói. A mulher virtuosa sabe o seu valor e aprende com a palavra de Deus a ser essa mulher de Deus. Por que eu tenho que aprender algo? Eu preciso aprender a piscar? Preciso? Não, eu já sei. Por que a gente tem que aprender com a palavra de Deus a ser a mulher virtuosa? Porque a gente não sabe. Seja humilde, abaixa a cabeça e aprende. O homem forte e corajoso como Josué, o homem que a palavra de Deus manda você ser, o sacerdote desse lar, o cabeça desse casamento, é para você aprender. E você aprende por quê? Porque você não sabe. Abaixa a cabeça e aprende com humildade, com temor do Senhor, que você vai chegar lá. Em nome de Jesus. Lição de casa para você. Aproveita que você vai estar pegando estrada para vir para o Monte Manaim e coloca aí para você ler. Eu falo muito sobre abuso sexual, como sair dessa situação, como poupar os filhos de um constrangimento, de um trauma na infância. Escolher bem suas batalhas quando você está dentro de um relacionamento abusivo. Esse capítulo 1 fala sobre isso. Páginas 55 a 64. Para casa para você. Ler, estudar, marcar na sua Bíblia. E leia aqui o comentário da Bispa Berenice Costa, que ficou fantástico também. Maravilhoso. E que Deus venha abençoar demais você. Semana que vem, retomamos do capítulo 2. Em nome de Jesus. Se coloquem todos de pé. Nós vamos, neste momento, a oração, formação do elo desta corrente da família, que só aqui no santuário você recebe essa força. E o profeta de Deus vai orar em seu favor. Você que está apresentando a Deus sua família, tem trazido fotos da sua família, chaves da sua casa para apresentar a Deus, para consagrar a Deus e pedir a Deus atenção para o seu lar, para o seu casamento, para a sua casa. Pegue na sua mão o objeto que você trouxe e venha diante do altar que o profeta de Deus vai orar por você em nome de Jesus. Um forte abraço, te vejo em Manaim. Paz e luz. Dentro do segredo espiritual da vida, descubra o poder da mulher virtuosa. Uma revelação poderosa para mulheres e homens inteligentes.